Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite, falando sobre o Dia de Finados, que a igreja ensina sobre como viver bem essa data, como rezar pelos mortos. Nesse bloco, já vou perguntar para o Padre Guido, que história é essa de indulgência plenária para todos os fiéis falecidos, como a gente pode rezar por eles nesse sentido? Olha, liga para a gente, pois sortearemos no final do programa uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que está aí no seu vídeo, e também um livro chamado Cativa-me, Versículos, Orações e Mensagens, do padre missionário xaveriano, padre Giovanni Murazo. Quem ligar para a gente, já nós sortearemos esses dois livros, para quem ligar ou mandar e-mail para a gente. Aliás, o padre Giovanni Murazo é muito simpático, né? O padre Giovanni Murazo trabalha no noviciado dos missionários xaverianos. A congregação dos missionários xaverianos foi fundada por São Guido Maria Conforte, xará do padre Guido, também italiano. São Guido Maria Conforte fundou a congregação dos missionários xaverianos. Se você quiser mais informações, pedir para o Bruno colocar aí no vídeo, por favor, os contatos do noviciado xaveriano, do padre Giovanni Murazo, que escreveu esse livro. Você já pensou, de repente, ser um missionário nessa congregação chamada Missionário Xaveriano? Xaveriano em homenagem a São Francisco Xavier, né? O cofundador da Ordem dos Jesuítas, aliás, padroeiro das missões na igreja. São Francisco Xavier, padroeiro das missões, ao lado de Santa Teresinha do Menino Jesus. Fica aí o contato, o agradecimento ao nosso amigo padre Giovanni Murazo. Você quer fazer um comentário, padre Guido? Sim, o sobrenome é Murazzo. Certo. Não é Muraro, é Murazzo. Murazzo, a pronúncia correta é Murazzo. Murazzo, sim. Preciso melhorar meu italiano ainda, viu, padre Guido? Sim. Muito obrigado ao padre Giovanni Murazzo, missionário xaveriano. Fica aí o nosso agradecimento e quem quiser conhecer mais, entre em contato lá com o noviciado xaveriano. Outra coisa antes de continuar a nossa conversa, já disse no primeiro bloco, mas você deve avisar todos os seus amigos que curtem o programa Eclésia, que assiste conosco toda terça-feira. O programa não será exibido mais terça-feira à noite, né? O programa será exibido a partir do dia 13, no domingo às 19 horas, domingo, 7 horas da noite. É um novo horário, novo dia de exibição do programa Eclésia. Então, todo mundo ligadinho para a gente migrar a nossa audiência para o domingo também, tá? 19 horas, todo domingo. A gente conta com a audiência de todos os amigos que curtem o programa Eclésia. Contem para os seus amigos, seus vizinhos, divulguem essa informação, que agora o programa Eclésia será exibido aos domingos. Mas o Padre Guido continua normalmente aqui com a gente, os outros amigos que também visitam aqui conosco de vez em quando o programa Eclésia, continuam normalmente os nossos temas, nossas conversas, porém agora aos domingos, 19 horas. Não é isso, Padre Guido? Tranquilo, mas tenho certeza que as pessoas vão compreender. Se trata de uma ampliação, né, da rede século XXI, com novos programas, que sejam todos bem-vindos e bem apresentados, né? E nós estaremos chegando nas vossas casas aos domingos, mas não esqueça que no portal também continua tudo normal, né? É verdade, lá na internet, no portal rs21.com.br, /programa Eclésia, RS de Rede Século XXI, rs21.com.br, /programa Eclésia. Os nossos programas continuam normalmente lá, todos os nossos programas ficam lá disponíveis para você assistir em qualquer horário e também divulgar, não é isso? Ô Padre Guido, sim. Eu quero fazer essa pergunta para o senhor já, como é que a gente faz para rezar pelas almas e essas almas possam lucrar as indulgências, mas antes queria um rápido comentário do senhor em relação às obras. Que relação tem sobre, quando a gente pensa fé e obras, e a questão da morte? A sua pergunta é muito importante, Eric. Inclusive, até no último documento do Santo Padre, o Padre Francisco, sobre misericórdia e vulto, estamos no ano da misericórdia, por 3 vezes o Papa cita estas obras de misericórdia. Não é um pensamento de uma criatividade dele, mas ele somente cita porque está na palavra de Jesus. Todos têm a Bíblia em casa. Se abrirmos o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 32 até 34, nós encontramos umas palavras de Jesus que tomara que se realizem para cada um de nós ao término da nossa vida. O que está escrito? Jesus diz, olha, quando chegaremos diante de Deus Pai, na hora da nossa morte, Deus Pai dirá, vinde benditos, porque eu estive com fome, com sede, sem roupa, de passagem, doente, preso, você me visitou, você me vestiu, você me alimentou. E nós perguntaremos para Deus Pai, mas quando foi que tudo isso aconteceu? E Ele responderá, todas as vezes que vocês fizeram isso para qualquer um dos meus irmãos lá na terra, foi para mim que vocês o fizeram. Gente, podem conferir, repito, o Evangelho de Mateus,
capítulo 25, versículo 32 a 34. Serão exatamente as nossas obras de caridade corporal e também espiritual que vão determinar para onde nós iremos para toda a eternidade. Estas obras de misericórdia corporal, dar de comer, dar de beber, vestir, etc., são acompanhadas pelas obras de misericórdia espiritual. O catecismo ensina dar bons conselhos, instruir os menos esclarecidos, corrigir os que erram, confortar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar a fraqueza do próximo e rezar pelos vivos e pelos mortos. Entendi. Veja como já chegamos até a rezar, como importante a oração pelos mortos. Gente, os mortos, as almas que estão no purgatório, estão ansiosas de receber, não se trata de uma homenagem ou de uma flor ou de uma lágrima, é receber uma ajuda para que quanto antes possam chegar para a pátria do céu. De que maneira isso pode acontecer, Padre Guido? Já entrando, então, talvez na pergunta mais importante da noite. Certo. Como nós podemos ajudar essas almas lá no purgatório? Eric, trata-se somente de pôr em prática o ensinamento do magistério da Igreja, que nestes primeiros 8 dias do mês de novembro, a partir de hoje, inclusive a partir do meio-dia, do dia 1º até o dia 8, a Igreja concede a indulgência plenária aplicável única e exclusivamente para as almas do purgatório, quando cada um de nós aqui na Terra cumpre os 5 itens que vou explicar bem direitinho. Primeiro, visitar um cemitério ou uma igreja e rezar pelas almas. Certo. Amanhã, dia de finados, todos fazem questão. Claro, tem pessoas idosas que não podem ir na igreja, no cemitério, podem rezar até dentro de casa, não tendo possibilidade, ou numa igreja. O cemitério é um lugar sagrado, não é lugar de conversa, mas é um lugar de oração. Portanto, o primeiro item, visitar um cemitério ou uma igreja e rezar pelas almas. Certo. Segundo, confessar-se, fazer uma boa e santa confissão para receber o dom da graça de Deus. Terceiro, oferecer a santa comunhão pelas almas. Certo. Quarto, rezar a nossa profissão de fé, o credo. E, como último item, rezar um Pai Nosso nas intenções do Santo Padre, o Papa. Veja, meus amigos, que a Igreja não está pedindo gestos concretos de ajuda, dinheiro, uma oferta especial, não. Trata-se de uma homenagem e de uma ajuda espiritual que alcança o objetivo, a vantagem exclusiva das almas do purgatório. Repito, portanto, visitar um cemitério ou uma igreja e rezar pelas almas, confessar-se, receber a Santa Eucaristia e oferecer pelas almas, rezar a profissão de fé, o credo, e rezar um Pai Nosso nas intenções do Papa. E aí, nessas condições, quando a gente oferece por uma alma específica, essa alma pode lucrar a indulgência plenária. Plenária, né? E terminar o seu sofrimento, né, de expectativa no purgatório e chegar na pátria do céu. Eric, eu acho que vale a pena comunicar para os nossos amigos telespectadores aquele momento belíssimo na vida de Santa Teresinha, chamada em francês de l'Enfant Jésus, do menino Jesus. Certo. Porque o menino Jesus lhe aparecia frequentemente, ela ficava com o menino Jesus no colo. Um dia, a Madre Superiora do Carmelo de Lisieux, na França, onde viveu Santa Teresinha, chamou esta jovem religiosa. Ele disse: olha, a próxima vez que te apareça o menino Jesus, pergunta-lhe em meu nome quando é que no decorrer do ano mais almas do purgatório terminam sua estadia no purgatório e vão para o céu. 2 dias depois,
o menino Jesus apareceu a Santa Teresinha. E ela, como sempre, muito obediente, fez esta pergunta para o menino Jesus. E olhem só, meus amigos telespectadores, a resposta do menino Jesus. Isso acontece de uma maneira especial 2 vezes ao ano. No dia de Natal, lembrando a minha chegada no mundo, 25 de dezembro, e no dia de finados, amanhã, dia 2 de novembro. Certo. É o menino Jesus que fala isso, minha gente. E agora, podemos dizer, temos um nome, sobrenome diferente, uma nacionalidade também diferente, mas quando pensamos na morte, somos todos iguais. Todos temos os nossos entes queridos que apelam para a generosidade da nossa oração para chegar quanto antes na pátria do céu. Então, gente, amanhã, que é o dia de finados, é feriado, inclusive, gente, vamos com muita seriedade visitar, né, os nossos entes queridos que nos precederam na vida eterna. Encomendemos uma missa, encontremos um sacerdote para fazer uma boa e santa confissão, ofereçamos a Santa Comunhão, renovemos a nossa fé, que fala também da comunhão dos santos, dos benefícios que existem dentro da igreja formada por nós que estamos aqui na terra, pelas almas e também para as almas que já estão triunfantes no céu. Gente, rezemos também nas intenções do Santo Padre, o Papa. Fazer o seguinte, então, Padre Guido, eu vou pedir para o senhor repetir os tópicos, mas antes aí, ó, rapidinho, pega uma caneta e um papel para você anotar certinho esses ensinamentos aqui. Catequese, gente, catequese pura, isso é a doutrina da Igreja Católica, não tem nada de novo aqui. O Padre Guido só está ensinando e relembrando isso. Pega aí um papel e uma caneta, o Padre Guido vai explicar aqui para a gente de novo. Você lembra que no primeiro bloco o Padre Guido falou assim sobre as consequências do pecado? Pois bem, a indulgência plenária nada mais é do que a Igreja recorrendo aos méritos eternos de Nosso Senhor Jesus Cristo para que as consequências do pecado sejam apagadas pelos méritos eternos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por exemplo, se a alma está no purgatório, aguardando a possibilidade de chegar ao céu, as consequências do pecado que aquela pessoa viveu durante a vida dela, que ainda ela estava, vamos lá, purgando, né, se purificando ou esperando a vida eterna triunfante, através de um ato como esse, por exemplo, ela será livre, ela terá indulgência plenária e pode alcançar o céu, né? Padre Guido, 5 itens, esses itens valem para toda vez que a gente vai rezar por uma indulgência. Mas nesse caso específico, no dia 1º ao dia 8, só pelas almas, né? Somente para as almas do purgatório, certo? Gente, é um benefício extraordinário, hein? Que cada um de nós pode proporcionar para as almas. Então, agora que só um minutinho para aproveitar o gancho aqui, antes de pegar a caneta ainda. Rapidinho, mais um minutinho para você pegar a sua caneta. Sim. A gente falou bastante sobre o Ano Santo da Misericórdia. Sim. E passar pela Porta Santa, também rezar pelo Papa e a missa, Estado de Graça, etc. Sim. Também ganhava indulgência. Mas naquele caso não era só para as almas, né? Exato. A indulgência do Ano Santo da Misericórdia, passando pela Porta Santa, é aplicável seja às almas do purgatório, como também para pessoas viventes, por exemplo, um doente, um pecador que está um pouco endurecido no seu erro, uma família que talvez esqueceu até o valor de um sorriso. Se pode aplicar também para as pessoas viventes, a indulgência do Ano Santo, que vale até o dia 20 de novembro, hein? Porque na festa de Cristo Rei encerra o Ano Santo da Misericórdia. Exato, né? E para ganhar a indulgência para as almas específicas, a Igreja concede este grande benefício nestes primeiros 8 dias. Como os senhores já devem ter notado, não precisa passar pela Porta Santa. Precisa, pelo contrário, fazer uma visita ao cemitério ou numa igreja e rezar pelas almas. Então vamos recapitular aqui os 5 pontos. Certo. Ir numa igreja ou no cemitério rezar pelas almas. Por exemplo, a pessoa chega, escolhe uma alma específica que ela vai rezar. Sim, exato. Pode repetir, fazer por 2 almas, 3? Pode, durante estes 8 dias pode repetir tantas vezes, mais ainda, aliás, é isso que as almas estão aguardando com muita ansiedade, né? Para que não seja somente uma lembrança de um momento. Gente, digamos a verdade que quando alguém da família é chamado para a vida eterna,
entristece. Somos pessoas apegadas à vida, né? E exatamente este benefício que gera também dentro de nós que ficamos aqui na Terra aquele conforto tanto necessário na hora difícil da morte. Então, escolher um ente querido ou repete isso mais de uma vez, Sim. é o primeiro passo, vai no cemitério ou na igreja rezar por essa alma. Segundo, Perfeito. Segundo, confessar-se. precisa ser no mesmo dia da oração ou pode ser antes ou depois? Pode ser antes. Pode ser antes, porque depois tem que receber a comunhão também. Ah, né? entendi. Antes, né? Padre, eu na verdade não estou com um pecado grave, ou me confessei há poucos dias. Faça o ato de arrependimento e vai para frente. Certo. E vai receber a Santa Comunhão. Então, por exemplo, se a pessoa se confessar amanhã, dia 2, e no dia 3 fizer o resto, está tudo certo. Sim, ou exato. assim por diante, até o dia 8, Até tranquilo. o dia 8, tá. sim. O terceiro item é receber a Santa Comunhão na missa, né, e oferecer a comunhão pelas almas. Padre, eu estou pensando nas possíveis dúvidas aqui. Quando recebe a comunhão e intenção de uma alma, Sim. se for repetir por uma segunda alma, recebe a comunhão de novo? Deve receber, vai no outro dia, recebe também a máxima comunhão. Certo. Se, por exemplo, vai ter um domingo no meio, pode participar de 2 missas, pode receber duas indulgências plenárias. Certo. Não tem problema quanto a isso. Quarto passo. Quarto, rezar a profissão de fé, que é o nosso credo. Certo. E quinto, rezar um Pai Nosso nas intenções do Santo Padre, o Papa. Certo. Veja só, meus amigos, exatamente de anteontem, domingo, ao término da missa que eu rezei na minha paróquia, Nossa Senhora das Graças de Bauru, com a igreja lotada de fiéis, quando dei a bênção, tendo explicado estes 5 itens, uma senhora chegou lá perto de mim, pegou o microfone na frente de todos e me fez uma pergunta. E acho que tantas pessoas poderiam fazer a mesma pergunta. Padre, desculpe, mas se eu fizer estes 5 itens para uma alma que, na verdade, não está no purgatório, porque já está no céu, eu estou perdendo o meu tempo? Não. Quando acontece uma coisa desta, Deus aplica o fruto da tua indulgência para uma outra alma mais necessitada e esquecida. Olha, mais ou menos a mesma pergunta do Augusto, só que com outro sentido. O Augusto Jonassir Pimentel, de Curitiba, ele pergunta: e se a alma condenada já está no inferno? Pronto. Primeira pergunta que ele faz: ainda dá tempo de ser salva uma alma no inferno? Não, absolutamente. Augusto, isso. Não. É isso que eu queria completar. Certo. Como também os 5 itens para ganhar a indulgência, mas a alma, infelizmente, está no inferno, Deus aplica o benefício para uma outra alma do purgatório. Entendi. Deixa bem claro que nunca a oração é em vão. Entendi. Certo. Muito bem, Padre. A gente vai para o intervalo. O Hélio de Paula Santos, aqui de Campinas, fez uma pergunta sobre o limbo. E a questão do limbo? A gente vai comentar rapidinho sobre o limbo depois do intervalo, tá? A gente vai para esse intervalo, a gente tem mais um bloco do programa Eclésia, a gente volta comentando essa questão do limbo. Existe, deixou de existir, o que aconteceu, mudou a doutrina da igreja? Já a gente explica depois do intervalo, não sai daí, a gente volta já já.